Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, gostam do esporte, aqui estamos para a atualização das coisas do desporto da nossa aldeia, falando do futebol, do voleibol, enfim, neste final de semana e as perspectivas que se estabelecem em relação às equipes que representam o Maringá nas competições diversas, a começar pelo Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, onde não deu bom para o Maringá Futebol Clube, não deu bom para o Arucô Maringá. As duas equipes perderam na terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol e aí já começa a questão do cálculo. Você, torcedor, mas até poderia perguntar, mas já na terceira rodada, indo para a quarta rodada e pensando em cálculo, já trabalhando com a matemática, com a maquininha, com a calculadora? Sim, e ao longo dessa nossa conversa breve, a gente vai refletir sobre isso. A começar pelo Maringá Futebol Clube, que vinha de duas derrotas em casa, contra Foz do Iguaçu e contra Rio Branco, saiu pela primeira vez para enfrentar o Atlético Paranaense, buscava manter a invencibilidade e não a conseguiu. Perdeu para o Atlético por 1-0 na Arena da Baixada, com a presença de 32 mil torcedores, 32 mil torcedores, arena completamente lotada. Você sabe, por conta de que a Arena da Baixada estaria interditada, a briga de torcidas determinou que o tribunal determinou que houvesse interdição, mas aí houve uma concessão, houve uma liminar solicitada pelo Atlético, o Tribunal de Justiça concedeu a presença limitada apenas de mulheres e crianças com até 12 anos e afluíram para a Arena da Baixada 32 mil torcedores, entre crianças com até 12 anos e mulheres. Enfim, foi um espetáculo na arquibancada. Em campo, o Maringá Futebol Clube apresentou um futebol com limitações e, por isso, perdeu para o então favorito Atlético Paranaense. Afinal de contas, o Atlético Paranaense está nessa competição com o seu elenco principal, diferentemente de rodadas anteriores. Sabia-se de antemão que seria um adversário difícil. O Jorge Castilho organizou o seu time no sentido até de trazer da Arena da Baixada um empate, mas não conseguiu. Acabou tomando o gol feito pelo Kelvin, ainda no primeiro tempo, não conseguiu reagir. O Castilho fez algumas alterações em relação a formações anteriores. Ele tirou do alemão a condição de titular e deu a dupla de ofensividade, e destinou a dupla de ofensividade para o Mirandinha, que começou jogando, e para o Robertinho. Não deu o resultado esperado, não deu dentro do que esperava o Jorge Castilho. Isso não funcionou muito por conta de que esta linha ofensiva encontrou dificuldades para ultrapassar a barreira imposta pelo bom time do Atlético. Enfim, mas foi um jogo equilibrado, um jogo nas duas etapas até certo ponto equilibrado. Venceu o Atlético por conta de que explorou melhor os erros adversários, e o erro do adversário, no caso do Maringá, estava principalmente no setor esquerdo, no setor esquerdo defensivo do tricolor maringaense, lado direito ofensivo do Atlético. Explorou muito bem ali o Kaique, um tanto quanto inconsistente, não é? Inclusive no gol que saiu por ali, o gol do Kelvin não estava na marcação, o Mirandinha até recuou para tentar ajudar a defensiva, mas não foi possível. Resultado merecido, o Maringá Futebol Clube lutou, foi bravo, não é? Dentro das possibilidades, dentro das limitações, mas perdeu pela primeira vez. Ainda está numa situação, e aqui começa a questão do cálculo, né? Ainda está numa situação confortável, eu diria, porque vai para a quarta rodada, ali na posição intermediária. O Campeonato Paranaense está muito estreito. Veja o resultado desta terceira rodada. Ninguém ganhou de ninguém com diferença maior que um gol. Houve um empate em 3-3 entre Azuris e Futebol Clube Cascavel. Houve esta vitória do Atlético por 1-0 sobre o Maringá Futebol Clube. Houve a vitória do Coritiba sobre o Rio Branco também por 1-0. O Foz do Iguaçu venceu em casa por 1-0. Enfim, resultados sempre muito apertados. Isso nos autoriza, inclusive, a ir para a calculadora, porque terceira, vamos para a quarta rodada, já começa a se delinear o que é que as equipes pretendem ou que possibilidades têm no objetivo básico, que é evitar o rebaixamento num primeiro plano, qualificar-se entre os 8 que vão à fase seguinte num segundo plano. A classificação tem o Atlético na liderança com 9 pontos, também fez 9 pontos o Curitiba, igualmente fez 9 pontos o Operário de Ponta Grossa. Só essas 3 equipes permanecem invictas, não é? Só essas 3 equipes têm um aproveitamento de 100%. E aí depois vem numa escala com o Cianorte, com o Futebol Clube Cascavel, com o Maringá Futebol Clube, e aí as equipes precisam se preocupar
no sentido, notadamente, de contabilizar pontos dentro de casa, porque um cálculo que fiz, vendo até retrospecto recente, e isso é estatístico, uma equipe não cai para a segunda divisão se somar 10 pontos. Está posto, é muito pouco provável. Uma equipe passa para a fase seguinte se fizer 18 pontos. E o que é que significa 18 pontos? 18 pontos significa, no caso do Maringá, para a gente cuidar da coisa da aldeia, significa vencer todas as partidas em casa. O Maringá Futebol Clube tem como mandante 6 partidas. Se vencê-las, contabiliza 18 pontos e seguramente vai para a segunda fase. Se tropeçar em casa, fica numa situação preocupante. Passa a pensar, a ter olhos no retrovisor, na ponta vermelha da tabela, que é a briga pelo rebaixamento, coisa que o torcedor maringaense nem lhe permite passar pela cabeça. E o desafio do Maringá Futebol Clube é complicado. Jogou contra o Atlético, fora de casa perdeu, e agora, na quarta-feira, joga diante do Coritiba. Em casa, com a presença da torcida, certamente com a presença de um grande número de torcedores, vai para cima do Coritiba. Se contabiliza esses 3 pontos, terá 9 pontos feitos em casa, e aí fica com a possibilidade de uma projeção otimista em relação a passar para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Em relação ao Arouco, a situação é mais complicada, e aqui também entra a questão do cálculo, só que de olho na ponta vermelha da tabela, da ameaça do rebaixamento, porque o Arouco, Maringá, o Samurai Black, fez 3 rodadas e não contabilizou um único ponto. É complicado isso. Está certo que jogou contra equipes fortes, estreou diante do Coritiba, perdeu por 1-0, recepcionou o Atlético Paranaense, perdeu por 2-1, foi à fronteira enfrentar o Foz do Iguaçu e perdeu por 1-0. O cálculo é o seguinte: jogou contra as 2 melhores equipes, perdeu, resultado normal. Mas na terceira rodada, diante do Foz do Iguaçu, ainda que fora de casa, mas jogou contra uma equipe que está ali naquela situação de tentar evitar o rebaixamento também. Teria a obrigação, eu não digo, acho muito pesada essa história de obrigação de vencer, que todos têm, mas para ter uma condição mais confortável, precisaria, no mínimo, trazer de Foz do Iguaçu 1 ponto. O Arouco não fez isso, está, portanto, com 0 ponto. Vai para a quarta rodada enfrentar o Rio Branco fora de casa, não é? E o Rio Branco também está nesta parte de baixo da tabela. Aliás, o Rio Branco é o último colocado da classificação, e o Arouco não pode pensar em resultado diferente do que vitória lá fora, para estabelecer um certo conforto nesta sua briga para sair da zona maldita do rebaixamento, da zona perigosa que destina o rebaixamento. Porque, sei que você sabe, mas é bom lembrar, o Campeonato Paranaense, nesta sua primeira fase, é turno único, com as equipes enfrentando-se, não é turno único, 2 equipes, logo 11 rodadas. E destas 11 rodadas, ao término destas 11 rodadas, as 2 equipes piores qualificadas vão para a segunda divisão em 2024. Este é o quadro. Portanto, o Arouco pensa nisso. Certamente o técnico Rafael Andrade voltou da capital, já na segunda-feira começou a trabalhar com o time no sentido de contabilizar esses pontos diante do Rio Branco para ficar numa situação confortável, e aí na semana seguinte receber o Londrina no estádio regional Willie Davids, e uma vitória contra o time londrinense, aí sim vai repor o time maringaense na condição de brigar por uma das vagas na próxima fase da competição. É esta a situação dos times maringaenses no Campeonato Paranaense. Situação intermediária, nem no caso do Maringá Futebol Clube, nem de muito conforto, não é? Mas no caso do Arouco, já estabelecendo aí um grau de preocupação. O time com DNA japonês precisa contabilizar pontos para ter uma sorte melhor dentro da competição. Tem elenco para isso, demonstrou nos jogos preparatórios, até mesmo nas derrotas que padeceu diante da dupla Atletiba, demonstrou um bom futebol. O jogo contra o Atlético, por exemplo, o Arouco não foi atropelado pelo Atlético, fez um jogo equilibrado. Então está posto que tem elenco para isso, tem jogadores qualificados para coisa melhor do que fez nestas 3 rodadas iniciais do Campeonato Paranaense de Futebol, que, como já disse, segue muito equilibrado. É difícil fazer um cálculo. Estas 3 equipes que se destacam, o Coritiba, na ordem, o Atlético, o Coritiba e o Operário, são as equipes que contabilizaram 100%, já ficam numa situação mais confortável. Mas daí para baixo está tudo muito complicado. O próprio Londrina fez 1 ponto apenas até agora, jogando 2 vezes em casa, saindo fora.
Enfim, está todo mundo com uma pressão muito grande. Esse é o quadro. Em relação ao vôlei feminino, as meninas maringaenses foram a São Paulo enfrentar o Pinheiros e perderam por 3-1. Fizeram um bom combate, fizeram um jogo equilibrado, mas perderam por 3-1, e aí fica a preocupação. Porque, admitamos, o que o Unilife Maringá está fazendo nesta competição, na elite da modalidade do vôlei feminino do país, é a permanência na primeira divisão. Em relação a isso, há um certo conforto, porque tem 12 pontos somados, e atrás e ver ameaçá-la o São Bernardo, com 6 pontos. São Bernardo também perdeu. Esqueçamos o Brusque, porque o Brusque, 13 rodadas realizadas, não ganhou um único ponto. Portanto, a briga para evitar o descenso, no caso do vôlei feminino, está entre Unilife Maringá, o time que representa a cidade Canção, e o São Bernardo, e o time maringaense tem 6 pontos de vantagem. Na próxima rodada, na sexta-feira vindoura, vai receber o Minas Tênis. Pouco provável que vença o Minas Tênis, mas, enfim, é certo que teremos um espetáculo de vôlei no Chico Neto, por conta de que no time mineiro estão as principais estrelas da modalidade no país. Oxalá as meninas... O caso do Unilaf é curioso, enfrenta estas grandes equipes e, para o seu objetivo de afastar-se ou manter uma distância segura da zona de rebaixamento, é tirar pontos, porque você sabe que no vôlei, quando você consegue uma vitória, mesmo quando tem uma derrota no tie-break, por 3-2, contabiliza um ponto. E de um ponto a um ponto, as meninas maringaenses, oxalá, consigam se manter na primeira divisão, já que passar para a segunda fase, passar para os chamados playoffs, é pouco provável. Uma gratidão, a nossa gratidão pela sua atenção, e nós continuamos por aqui atentos ao que acontece no universo do desporto, para apresentarmos na área do esporte.